Professor, Oi, Maria. para diferenciar é assim, Ana Beatriz, que começa com letra maiúscula, é Ana Beatriz Rodrigues, e a que começa com letra minúscula é a Oliveira. Ah, pronto, tá bom, vou reparar nisso agora. Obrigado, tá, Maria? Vai ajudar. Valeu. Pessoal, é só pra gente adiantando, tá? O que a gente tava fazendo na aula passada para a gente tomar continuidade? A gente estava revisando dois verbos, né? Can e could. E a gente estava fazendo algumas anotações, tá certo? A gente vai continuar as anotações hoje e a gente hoje mesmo vai tentar resolver o livro, tá? A atividade no livro, na página 80. Já sim, Walter. Já. Inclusive, eu assisti em inglês, não todo, tá? Mas eu assisti boa parte. Vou colocar só a página aqui. Página 80. A questão é a questão 12. Mas a gente não vai para ela agora, tá? A gente vai terminar as anotações e depois a gente vai. Pois vamos lá, vamos para a chamada. Vamos lá, pelo A. Alan da Silva. Ana Cidelli. Ana Gabriele. Antônio Wesley. Ariellen. Francisco Wigner. Gabriel Sampaio. Giovana. Levantou a mão ou Riquelme? Pergunta, dúvida já? Nem começou a aula. Eu tenho uma dúvida. Como é que é inchada em inglês? Inchada? Caraca. É Axe, eu acho. Boa. Exo seria machado, não? Exo, machado. Eu me lembro do Minecraft. Isso, é tipo um machadinho, tá? Não é bem uma enxada, Exo é machado. Tipo um machadinho. Mas vai que Exo também significa isso, né? Já que inglês é uma língua polissêmica, né? Não vamos descartar essa possibilidade. Mas até onde eu sei, Exo é tipo um machadinho, assim, meio tortinho, tá? Vamos lá, Giovana, não foi, né? Giovana, Isabela Evelyn, João Mariano, Júlia, Lara, Larissa, Maria tá aí, Maria Clara, Maria Gabriele, Maria Isabelle, Maria Nara e Riquelme. Riquelme tá aqui. Faltou bastante do A, né? Vieram o quê? Vieram 4 pessoas do A, tá certo isso? 4 pessoas foi Ana Gabriele, deixa eu só confirmar aqui, tá, pessoal? De pouca Ana gente. Gabriele, Francisco Wigner, a Maria Barreto e o Riquelme. Só 4 do A, né? Não, professor, tem mais gente aqui. Quer dizer, estão aqui, né? Entre aspas. Tem o João Mariano, o Will. Mas não responderam. O Wigner eu já coloquei, tá? Mas me espantou, só 4 pessoas responderam presença. Mas eu só vou colocar se responder presença, tá? Para garantir que você tá aqui. Pronto, vamos lá, tá? Vamos pro B. Qualquer coisa, os meninos, depois, se tocarem, você coloca aí no chat a chamada que eu vou lá e conserto. Mas, por enquanto, eu vou deixar a falta. Vamos lá, Adriele. Ana Beatriz de Oliveira. Ana Beatriz Rodrigues. Que tá aqui, né? Ana Cecília. Ana Gislânia. Ana Patrícia. Bernadette. Francisco Diego. Eu já coloco, tá, Lara? Laís. Agora tá aparecendo. Já coloco. Só terminar do E. Laís Maria. Pablo. Ó, Pablo tá aqui. Taikoni. Raíssa. Coloquei. Walter. E o Paulo Vitor. Pronto, então deixa eu voltar aqui. O Walter tá, né? Deixa eu voltar aqui no A. Foi a Isabela que respondeu depois e a Lara. Isabela Evelyn está aqui presente e Lara Isabelle. Pronto, feito, tá bom?
Vamos lá, tá? Eu vou apresentar uma tela, tá? Pra gente não perder muito tempo, porque não sei se vocês sabem. Essa sexta agora vai ter uma reunião, tá? Lá no colégio, então provavelmente a gente não vai ter aula na sexta. Então a gente vai tentar não perder muito tempo, tá bem? Deixa eu apresentar aqui uma tela. A gente só vai ter na próxima semana, e próxima semana, pelo calendário, vai ser a última semana de aula. Então, assim, realmente a gente não tem muito tempo, não. Aí o senhor vai tipo, fazer a revisão do can e do could. Isso, could, exatamente. Tá? Só dele hoje, que no caso vai ser o assunto da prova, como eu informei na aula passada. Bom? Então, pronto, deixa eu voltar aqui. Ah, tá. E pronúncia, uma dica de pronúncia, tá? Não sei nem se eu falei. Esse could, tá? A gente pronuncia como se fosse só um U mesmo, é como se fosse C-U-D. Could. Esse O e esse L é como se eles não têm som, tá? Eles não são pronunciados. A gente fala só could mesmo. Tá bom, Walter? Pronto, deixa eu voltar aqui. No caso, a gente, aula passada, fomos pro quem a gente parou no could, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, foi nessa parte aqui. Que basicamente é só pra gente relembrar, tá? E lembrando, eu vou salvar essas anotações, tá? É bom que você faça as suas próprias anotações, mas também depois dá uma olhadinha nessas, tá? Então não é só porque eu vou colocar que você vai relaxar, não. Vai fazendo também as tuas anotações, as tuas observações. Então, assim, as traduções do could, tá? A gente poderia ter... Ele tem uma variável, né? Ele é o verbo poder, como se fosse no passado. A gente pode traduzir como podia ou poderia. Ou pode ser também o verbo conseguir, tá? Que são sinônimos, né? Em português, poder e conseguir é basicamente a mesma coisa, né? Então, é como se fosse, tá até redundante, a gente falar o poder e o conseguir, mas é o mesmo verbo. Foi o que a gente viu lá passada. Que esse could, tá? Ele geralmente, uma das opções, né, de tradução é traduzido como podia ou conseguia, quando você vai falar de uma ação ou de uma habilidade, né, que você tinha e você não tem mais. Uma coisa que você conseguia fazer. Por isso a frase, né, I could play guitar, né? Eu podia tocar guitarra, ou violão. Eu conseguia tocar violão. Por exemplo, she could sing. Ela podia cantar bem, ou ela conseguia cantar bem. Tá bom? E lembrando, tá? Esses dois verbos, tanto can como could, eles não têm aquela variação na terceira pessoa. Que você lembra, quando a gente está estudando os verbos, né, no presente, eles sempre têm uma variação na terceira pessoa, tá? Embora o can seja presente, você não acrescenta aquele S, né, na terceira pessoa, e o could, como é passado, não tem. Então é só para você saber que não importa qual seja o pronome que você utilize, could vai ser escrito da mesma forma sempre, tá? Então vai ser sempre assim, ó. Eu podia, você podia, ele podia, ela podia, ele ou ela, né, para coisas animais, podiam, quer dizer, podia, nós podíamos e eles podiam. Então você percebe que não varia, tá? Então você pode ficar tranquilo que você não vai ter nenhuma variação. Pronto, deixa eu ver o que mais a gente tinha parado. Pronto, a gente tinha parado. Aí o professor, que é poder, conseguir, capacidade, ter negócio de habilidade, né? Exato. Mas é uma coisa atual, tá? É como se fosse o presente mesmo, né? É uma coisa que você consegue fazer agora. Você tem capacidade agora, tá? I can play guitar. Eu posso, né? Agora, nesse momento, eu sou capaz de tocar violão. Tá nesse sentido. Could é uma coisa que você não sabe mais fazer. Você perdeu a capacidade. Tá bom? Uma das outras opções que a gente viu de tradução possível, tá, para o could, é que ele pode ser traduzido como poderia. Tá? E quando é que geralmente a gente encontra essa tradução aqui de poderia? Pessoal, geralmente quando você vai fazer uma pergunta formal, tipo uma solicitação, ó, eu poderia ir ao banheiro? A glass water. Isso, foi aquele exemplo até tu que deu. Quer dizer, tu tinha dado com o can, mas eu coloquei aqui com o could, tá? Fica um pedido formal, ó, você poderia buscar um copo d'água, então esse could ele vai significar o poderia. Então essa é uma outra opção de tradução. Você pode, geralmente, detalhes, também é a mesma coisa que eu comentei lá no can. Quando a gente vai fazer uma pergunta, tá? O can a gente viu que ele vai para o começo da frase, né? Ele troca de lugar com o sujeito. O can é a mesma coisa, o could é a mesma coisa, tá bom? Eles são verbos irmãos, né? Quando você vai fazer uma pergunta, você troca de posição, né? Você troca a ordem, coloca o could antes do sujeito. Por exemplo, se eu quisesse fazer a seguinte pergunta, vou até colocar primeiro em português, ó. Eu poderia ir ao banheiro? E ao banheiro é um pedido formal, né? A gente tem um sentido de poderia. Só um instante, tá, Pablo? Deixa eu só terminar o exemplo, aí você pode perguntar, tá? Eu tenho essa pergunta, ó. Eu poderia ir ao banheiro? O que a gente sabe? O could pode significar esse poderia. Ah, você vai copiar? Tá, depois. Então, tranquilo. Então, como é que ficaria na pergunta?
Como é uma pergunta, eu vou pegar o could e colocar ele antes do sujeito. Então, eu vou começar, né, a frase com could. I Isso. at and Go. ah, Isso, a gente vai usar o go, tá? Porque é o verbo ir. Eu poderia ir, go to the bathroom. Eu poderia ir ao banheiro. Tá bom? Então, só atende esse detalhe, tá? Quando a gente está fazendo uma pergunta, esse could fica antes do sujeito. E a gente geralmente usa ele para fazer perguntas formais, que soem de forma educada, né? quando eu quiser colocar, eu posso, tipo, ir ao banheiro, aí eu vou usar o can I, né? Isso, se você falasse, eu posso ir ao banheiro, você usaria o can, né? Não soaria tão formal quanto poderia, né? Mas você pode usar sim. Inclusive, é muito comum, né? O pior é que, assim, vocês vão aprender lá no nono ano que a gente vai estudar uma família de verbos, né, chamado verbos modais. E a gente vai aprender que fazer essa pergunta, posso ir ao banheiro com can, lá no fundo da gramática não está correto. Tipo, lá no fundo não está. Mas, um nativo, ele com certeza vai falar isso aqui, ó. Ele vai usar o can sem problema nenhum. Ó, can I go to the bathroom? Ele vai usar mesmo que lá no fundo não esteja tão correto. Porque, assim, tecnicamente falando, o verbo can, ele indica só capacidade, habilidade. E fica estranho você perguntar se você pode ir ao banheiro usando o verbo can. É como se você estivesse perguntando se você é capaz de ir ao banheiro. Então, é lógico que você é. Se você tem 2 pernas, sabe andar, você é capaz fisicamente de ir ao Se banheiro. tem bexiga. Que exatamente, você tem essa capacidade de ir ao banheiro, entendeu? Então, é por isso que às vezes tem muito professor que cisma, né? Quando você fala can I go to the bathroom, eles cismam bastante. Então, você não deve usar o can. Mas no inglês informal, você pode usar à vontade. Tá bom? Vou até tirar aqui, né? Mas vamos lá, tá? Isso aqui, pessoal, é em perguntas, tá? Como é que o could pode aparecer em perguntas? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não. Você quer mais exemplos? Poderia explicar novamente? Pronto, falta sim. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Aniversário de quem, Walter? Ele faz a música dele. É a música da Melody. Ah, tá. Ah, sim, que ela desafina pra caramba, eu já ouvi esse meme, tá? Então, eu poderia assim, ó, vou dar um exemplo aqui, vou me aproveitar dessa... Ligado o áudio. Já Isso, eu vou me saiu aproveitar. Walter, eu vou me aproveitar da sua brilhante interpretação da música, da Melody, tá? E eu vou fazer uma pergunta para você. Vou usar o could, tá? Vou fazer uma solicitação. A solicitação é a seguinte, ó. Quero que vocês traduzam para mim, ó. Could you stop singing? Eu Please? poderia parar de cantar? Por favor. Exatamente. Então tá aí, uma nova forma de você usar o could, tá? Eu estou solicitando ao Walter se ele poderia, né, parar de cantar, tá bom? Então pronto, deixa eu só explicar aqui mais uma vez para quem perguntou, que eu acho que foi o Pablo? Não, foi o... Oi, professor. Foi eu mesmo. Ah, foi você, Pablo? Pronto, Pablo. Tá, mas você quer assim, desse sentido do verbo, do could, como poderia, ou do verbo could desde o começo? É só desse caso aqui, né? É do could desde o começo. Ah, tá. Pronto. Eu vou tentar explicar de forma bem rápida, tá bom? Eu até tinha colocado aqui embaixo, ó. Eu tinha colocado uma mini revisão aqui, ó. Cara, ó, coloca uma coisa na tua cabeça. Could traduza dessas 2 formas, tá bom? Podia ou conseguia. Pronto, essa vai ser a tradução dele. E quando é que a gente usa isso, Pablo? É igual no português, quando eu vou dizer assim, ó, eu podia tocar flauta 2 anos atrás. Eu, né, que é I, vou até colocar a tradução embaixo, ó. Eu. Esse could vai significar eu podia. Ou conseguia, né? As 2 traduções, Pablo, tanto faz, tá? Eu podia, né? Play é o verbo tocar, né? Tocar flauta 2 anos atrás. Tá, resumidamente, cara, a gente usa o could quando a gente vai falar de uma coisa que a gente podia fazer, tá bom? Que você não faz mais. Só isso, vamos supor que antigamente eu tinha, por exemplo, eu conseguia, vou tentar pegar um exemplo não muito difícil, eu conseguia cantar melhor que o Walter. Vou colocar esse exemplo. Ó. Eu podia cantar melhor que o Walter. Ficaria assim, ó. Já não posso mais, Walter, você é o cara. Ó, ficaria assim, Pablo. Eu, né? Você coloca o pronome eu. Como eu conseguia ou podia em inglês, vai ser o verbo could. Ó, eu podia ou eu conseguia. Aí depois você continua a frase normalmente, ó. O verbo cantar, né? Cantar melhor que Walter, melhor que o Walter.
Pronto. Escrevi teu nome errado, Walter. Pronto. Ó. Eu conseguia ou podia cantar melhor que o Walter. Tá? É basicamente só isso, Pablo. A gente vai traduzir esse could sempre como podia ou conseguia. E isso vale, Walter, não só para o pronome I, tá bom? Para todos os pronomes funcionam. Tá certo? I could quer dizer eu podia. You could. Você podia. Ou você conseguia, né? Tanto faz. Você podia, você conseguia. E assim por diante, ó. She could. Ela podia. Eu vou até colocar 3 pontinhos, porque a tradução vai ser a mesma, tá? Ó, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Você pode fazer qualquer frase com essa lógica, tá? Eu quero dizer assim, ó. Ela, posso retornar lá, tá bom? Então, por exemplo, essa mesma frase. Vou pegar até um exemplo com a Ana Beatriz, né? Aqui embaixo, ó. Eu até deixei salvo, ó. Ana Beatriz could ride to bike. Então, Ana Beatriz conseguia, ou podia, andar de bicicleta, tá? Ela não consegue mais. Tá bom? Então, esse é o primeiro significado que a gente tem no could. A gente tem também uma segunda possibilidade de tradução. Muitas vezes, esse could ele tem um sentido de poderia. E quando é que esse sentido de poderia aparece, Pablo? Geralmente, quando você vai fazer uma pergunta. Você vai pedir alguma coisa a alguém de uma forma formal. Por exemplo, eu poderia ir ao banheiro? Você percebe, né, que eu estou usando agora o poderia. Esse poderia, em inglês, pode ser também um could, tá bem? Ele funciona dessa forma também. E só que assim, esse é o detalhe. Como se trata de uma pergunta, o que você tem que colocar em mente? Quando você faz uma pergunta com o verbo could, ele vai para antes do sujeito. Até que o sujeito não é eu, não é o pronome eu. Se eu vou fazer uma pergunta com a palavra could, que é poderia, ela vai ficar antes do sujeito. Tá bem? Então, basicamente, ele troca de lugar com o sujeito quando você vai fazer uma pergunta. Então, é como se eu estivesse falando assim, ó. Poderia eu ir ao banheiro? Tá certo? Eu estou pedindo formalmente. Tá, Pablo? Então, esses até agora foram os 2 significados que eu expliquei. Certo, Pablo? Entendi agora. De boa. E pronto. Raíssa, tá? Vamos relembrar aqui, tá? Rapidão. Tem mais um sentido que o verbo could tem. Depois eu retorno para ele. Raíssa, ó. Eu até aconselho que você anote essas traduções aqui, ó. O verbo can é simplesmente o verbo poder ou conseguir. Tá? Colocando os dois, tanto faz. E você usa para quê? Para falar de que você tem habilidade para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso, né, tocar violão. I can play guitar. Vamos supor, você pode tocar violão. You can play guitar. Se eu quero dizer, por exemplo, ele pode tocar violão, ou ele consegue tocar violão. He can play guitar. Quero dizer, ela consegue. She can play guitar. Tá bom? Certo, Raíssa? Então sempre a gente vai traduzir como o verbo poder ou o verbo conseguir. Só isso, tá certo? E claro, eu tenho aquela mesma observação. Se por acaso for uma pergunta, é o que pode acontecer, você vai ter que lembrar de que o can, ele vai trocar de lugar com o sujeito, tá bom? Então eu tenho aqui essa frase, ó. Vou pegar a última frase que eu coloquei. Vou sim, tá, Bia? Pode ter certeza que eu vou deixar lá para vocês. Eu vou só dar uma editada, né? Porque assim eu vou anotando algumas coisas na hora. Aí na hora de partilhar, geralmente eu deixo mais organizado, tá certo? Então, eu vou levar um tempinho para editar, mas hoje mesmo, provavelmente, já vai estar lá, tá bom? Eu aproveito e coloco as traduções todas, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a seguinte frase, ó. Vou pegar essa aqui de gancho, tá? She can play guitar. Ela consegue tocar violão. Eu quero transformar isso aqui numa pergunta. Quero perguntar agora se ela consegue tocar violão. Can she play guitar? Exatamente. Isso. Can she play guitar? Ela consegue tocar guitarra? Virou uma pergunta. Pronto, basicamente é isso, tá, Raíssa? E também a gente tem a forma negativa do can, que é simplesmente o oposto, tá? Então, se can é o verbo poder ou conseguir, dá esse sentido, né? Esse can't, ou cannot, dá na mesma coisa, ele tem um sentido contrário, que é o sentido de você não conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, até tinha dado esse exemplo aqui na aula passada, ó. I can't climb a mountain. Eu não posso, ou eu não consigo, escalar uma montanha. Então, esse não consigo, ele tá todinho aqui, ó. Vou até colocar a tradução e vou até marcar, ó. Eu não consigo escalar uma montanha. Então, esse não consigo, é só você marcar, ele corresponde ao can't. Esse can't aqui negrito, botar em negrito, botar em itálico também, ó. Ele tem esse sentido aqui, ó, de não conseguir. E assim você pode fazer de novo, com qualquer pronome possível. She can't
climb the mountain. We can't climb a mountain. E por aí vai. Tá certo, Raíssa? Lembrou como é que funciona? Isso, ô Raíssa. Perfeito, exatamente. É uma característica do próprio verbo, tá? Ele vai para o começo da frase. Que na verdade não é nem o conceito de que ele vai para o começo da frase. Ele troca de lugar com o sujeito. Geralmente são pronomes, se for um nome próprio, ele vai só trocar de lugar. Pronto, deixa eu ver. Pronto, acho que foi aqui, tá? Vamos voltar lá para o could, tá? Tinha mais um sentido, tá bom? O verbo could, que esse é um sentido mais raro, tá? Mas é bom explicar, porque geralmente você pode encontrar, tá? É que às vezes o could, ele também tem a seguinte tradução, ó. Ele pode ser traduzido também como pudesse. Então aqui a gente tem até agora basicamente 3 formas, né, diferentes de a gente traduzir ele. Mas aqui tem um caso muito específico, tá? Você só vai traduzir esse could como pudesse se na oração que ele tiver, né, você tiver isso aqui, ó, o if. O que significa essa palavra, pessoal? O if significa se. Então nota aqui um exemplo. Ó. Se eu, if I could play guitar, se eu pudesse tocar guitarra, você nota que eu estou traduzindo could como pudesse, porque o contexto, ele meio que está pedindo. Porque não daria para traduzir, por exemplo, se eu pegasse esse could e traduzisse como podia. Você pode perceber que o contexto ia ficar estranho. Ó. Imagina só, se eu podia tocar guitarra, se eu poderia tocar guitarra, não. O que se encaixa é se eu pudesse tocar guitarra. Tá? Então, o could você vai ter que ver pelo contexto qual é a melhor tradução que se encaixa. A dica que eu dou é a seguinte. Quando você achar essa palavrinha aqui, ó, esse if, numa oração, provavelmente esse could vai ter o sentido de pudesse. Bom, então tem até uma música que tem esse trecho aqui na letra, que eu acho até muito bonito. Se eu pudesse voltar no tempo, essas coisas. Isso, exatamente. Por exemplo, uma música que diz o seguinte, eu poderia, é porque não dá para trazer, porque não dá mais para reproduzir música aqui, para não tomar bloqueio do YouTube. Mas tem um trecho da música que fala o seguinte, ó. If I could change the world. Quer dizer o seguinte, ó, se eu pudesse mudar o mundo. Tá? Se eu pudesse mudar o mundo. Por exemplo, o exemplo do Walter. O Walter diz assim, ó, se eu, quer dizer, como é que era, Walter? Se eu pudesse voltar no tempo, era isso? Sim. Pronto, poderia ser assim, ó. If, né, se eu pudesse, você poderia come back, ou go back, tanto faz, você tem 2 opções, tá? Go back through the time. Eu escreveria assim, através do tempo. É mais poético, né? Através do tempo. Through the time. Se eu pudesse voltar, né, através do tempo, seria também uma opção, tá? Só para você notar que o contexto, muitas vezes, ele já te dá uma dica de como você vai traduzir could. Tá? Então, fica ligado que ele pode ter esse sentido aqui de pudesse também, o que é bem raro, na verdade. Mas é bom você anotar, porque, se eu não me engano, tem uma questão na prova que tem a ver sobre isso, tá? Não vou dar resposta, mas tem um sentidozinho, tá? Então, dá uma atenção especial para esse tipo de contexto. Aí na prova vai cair só o can e o cool, né? Ou vai Isso, cair... eu ia colocar uma questão de interpretação, mas como assim, a gente vai ter mais tempo só para esse assunto, eu decidi colocar as 2 questões sobre can e could. Então as 2 vão ser sobre esse assunto, tá bom? Mas então, pessoal, esse outro sentido que o could pode ter numa frase, tá bom? O que vocês acharam? Vocês entenderam? Sim, e o if, a gente pode usar ela em outro pronome, tipo you, Com she, certeza. he. Com certeza. Então, eu vou até pegar essa aqui, a mesma frase, eu posso até mudar. A mesma coisa, tá? Esses 2 verbos, tá? Você é livre, você usa com qualquer pronome, com qualquer sujeito, ó. Poderia dizer, ó, if she, se ela pudesse mudar o mundo. Era a mesma coisa, ó. If she could change the world. Funcionaria também do mesmo jeito. Poderia colocar um nome próprio, se eu quisesse, ó. Se o Walter, né? Eu vou pegar no teu pé de Walter. If Walter could change the world, tá? Se o Walter pudesse mudar o mundo. Entendeu? Então você é livre, tá bom? Acho que sim, Maria. Então o que é que está incerto para você? Qual foi a sua dúvida? Porque acho, não é certeza. Eu
não sei de nada. Eu fazia as tarefas. Eu senti. Espero que eu passe de Se ano. eu souber que tem dúvida, eu pergunto. Se não tiver dúvida, não tem dúvida. Pronto, entendi. Então você vai saber se você tem dúvida na hora, né? Mas, pelo menos até agora, com os exemplos que eu fui usando, dessas 3 formas que a gente tem de traduzir a palavra could, tá? O verbo could. Alguém tem alguma dúvida? Quer mais algum exemplo? Deixa aí no chat, me deixa aí saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Mais exemplos. Pronto, posso aqui dar mais exemplos sobre cada uma das formas que o could pode ser traduzido, né? Vou até separar eles, vou dar mais um espacinho aqui. Pronto, ó. A gente tem 3 formas de traduzir could. Vou colocar as 3 separadas e vou dar um exemplo para cada forma, tá? A primeira tradução é como podia ou conseguia. Eu vou dar um espaço, tá? E vou colocar aqui embaixo a segunda forma de traduzir, que pode ser como poderia. A gente tem ainda uma terceira forma de traduzir, tá? Que pode ser pudesse. Pronto, são as 3 formas. Bem, não existe uma fórmula mágica, vamos dizer assim, para você adivinhar qual é a tradução que você vai usar para o could quando você lê ele numa frase. É o contexto que vai te dizer isso, tá? Você vai olhar para o contexto e você vai ter que ficar consciente. Se aparece a palavra could, você ou vai traduzir assim, como essa primeira opção, ou como essa segunda, ou como essa terceira. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de como normalmente essas traduções aparecem. Por exemplo, essa primeira tradução, né, no sentido de podia ou conseguia, geralmente aparece quando você fala de uma coisa que você não consegue mais fazer. Eu podia andar na rua sozinho. Não, podia andar na rua. Né? Já que está todo mundo em quarentena, ninguém mais pode andar na rua. Então você vai dizer, olha, eu não posso mais andar na rua. Quer dizer, eu podia andar na rua. Como é que você vai escrever? I could walk on the street. Eu podia andar na rua. Tá? Outra coisa, vamos pensar, outra coisa que você não pode mais fazer, que você podia antes e não pode mais. Deixa eu ver, sair com os E a amigos. escola? Pronto, ir à escola, boa ideia. Então, ó, eu podia go to school. Eu podia ir à escola. Vamos lá, uma outra forma. Eu podia, vamos pensar, podia passear. Pronto, hangouts é uma forma de falar passear. Então, vamos lá. Eu podia, eu vou usar aqui a expressão hangout. Tem outras expressões? Tem, mas eu gosto dessa hangout. Que é tipo sair com os amigos, né? Tipo, é uma forma mais, digamos, mais informal de falar rolê. Sabe quando você vai sair para dar um rolê? Isso, em inglês você pode usar a palavra hangout. Embora a palavra hangout, se você traduzir literalmente, ao pé da letra, pode ter alguma coisa a ver só com conversar, tipo, bater um papo. Então, nem sempre vai ter esse sentido de rolê, mas é uma forma informal, tá? Eu estou usando aqui as palavras mais informais. Boa, Raíssa. Abraçar. É uma coisa que você podia fazer e não pode mais, tá? Então, como é que ficaria isso? Eu podia hug, né, que é o verbo abraçar, eu podia abraçar as pessoas. Hug people. Eu podia abraçar as pessoas. Bem, sair para comer. Vamos colocar sair de casa. Sair para comer, porque eu acho que um rolê, eu acho que inclui comida. Mas vou pegar teu exemplo, Maria, de qualquer jeito, tá? Vamos lá. Eu podia sair para comer. I could go out. Aí eu podia sair for eating. Eu podia sair para comer. Aí, uma outra boa opção. Vocês conseguem pensar mais alguma coisa que você podia e não pode mais? Pronto, sair para a praça. Vamos colocar ir à praça, tá? Vou dar para vocês só uma parte da frase. Eu quero que vocês façam aí no chat para mim, tá? Ir à praça, assim, ó. Go to square, tá? Quer dizer, ir à praça. Vamos lá. Quero que vocês façam no chat agora. Como é que eu diria eu podia ir à praça? Coloquem no chat para mim. Isso aí, Raíssa. I could go to square. Eu podia ir à praça. Tudo bem. O que mais? Vamos lá, vamos pensando em mais possibilidades, mais exemplos. Me diga uma coisa que você podia fazer e não pode mais. Pode ser no sentido de capacidade também, tá? Que no caso, assim, você não pode mais ir para a praça porque você não é permitido ir, né? Porque todo mundo tem que estar trancado em casa. Pronto, viajar. Boa, ô Bia. A gente pode pegar aqui o verbo travel, tá? Que é o verbo viajar. Vamos lá, façam para mim. Eu podia viajar. Não, melhor, vou mudar o pronome. Nós
podíamos viajar. E aí, como é que ficaria? Nós podíamos viajar. Vamos lá, nós. Eu mudei só o pronome, tá? Eu não estou usando mais o I, que quer dizer eu. Eu estou usando o nós. Quais são os pronomes? I, you, he, she, it, we, they. Vocês lembram dos pronomes? Eu, você, tu, ele, ela. Eu estou usando o nós nesse caso, tá bom? Ixi, esqueceram os pronomes? Vou lembrar aqui para vocês, tá? Os pronomes que a gente tem o... Foi, né, Pablo? A gente tem o I, que quer dizer eu. You, quer dizer você. Eu vou colocar abreviado mesmo, tá? Para ficar mais rápido. She, é ela. Então, se você esqueceu mesmo, cara, anota, porque você não deve esquecer os pronomes, tá? Eles são muito importantes. He é ele. O it é ele ou ela, que a gente usa geralmente para se referir a coisas e animais. Lembrou, né? A gente tem o we, que significa nós. Então, pessoal, você não pode esquecer os pronomes. Nós, a gente tem o you, que também pode significar vocês. Ele tem os dois sentidos, tá? Ele tanto significa você no singular, como vocês no plural. A gente tem o último pronome, que é o they, que significa eles ou elas. Agora sim, vamos lá. Quero que vocês coloquem a frase inteira. Nós podíamos viajar. Isso aí, Bia. Perfeito. We could travel. Nós podíamos viajar. Muito bem, tá? E o legal do inglês é isso, tá? O could, você não precisa conjugar ele, tá? Não importa o pronome que você esteja utilizando. Ele vai ficar do mesmo jeito sempre, tá? Então é isso aí. Então ficou claro, né? Quem foi que tinha pedido para explicar de novo? Eu nem lembro quem foi, mas ficou claro, pessoal, a questão do... esses exemplos aqui do could. Ficou mais, né? Vocês colocando os exemplos, tá? Acho que ficou mais fácil ainda. A gente poderia fazer a mesma coisa com o could, né? No sentido de poderia, que até me perguntaram de novo. Pessoal, vou até colocar aqui entre parênteses, tá? Could quer dizer poderia quando estamos fazendo perguntas, coloca aqui perguntas formais. Perguntas formais. E detalhe, eu vou até colocar a observação. Vou botar aqui um asteriscozinho. Usamos antes do sujeito. Tá? Que pode ser o pronome, tá? Como, por exemplo, famosa frase, né? Eu poderia ir ao banheiro. Quero que agora que a gente crie novas situações, tá? Eu poderia ir ao banheiro? Could I go to the bathroom? E quero que vocês imaginem. Imaginem para mim. Imaginem um pedido formal. Você achou, Bia? Eu acho que não. Para mim, eu sempre achei o can mais fácil. De verdade. E aí, pense em uma frase para mim com poderia, uma pergunta. Que a gente vai fazendo aqui no chat, para a gente fazer no mesmo processo, tá? Vocês irem construindo as próprias frases. Pode ser uma frase simples, tá? Você poderia fazer a prova para mim? Gaiato, né, Walter? Vamos lá. Fazer a prova seria do the test, tá? Do the test, fazer a prova. Ou fazer, você pode ser exam também, que quer dizer exame em inglês, que exam tem um sentido de prova, tá? Não só de exame médico, pode ter o sentido de prova também. Então, quer fazer o exame, fazer a prova. Tá? Eu quero construir a seguinte pergunta. Você poderia fazer o exame por mim? No caso, por mim seria assim, ó. For me. Por mim. E vamos lá, Walter, tu que deu o exemplo. Como é que fica ali no chat? Você poderia, uma pergunta, né? Uma pergunta formal, né? Você poderia fazer a prova por mim? Lembra da regrinha, tá? Como é uma pergunta, a gente coloca o could, a gente troca ele de lugar, tá? Com o pronome. Então, primeiro vem o could e depois vem o pronome. Só se toca no pronome, tá? Isso aí. No caso, era com could, o Walter. Porque o can fica, você pode fazer o exame por mim? Aqui a gente está usando o sentido de poderia. Então, não, você vai usar o could. Sim, foi. Então, você poderia fazer o exame por mim? Ou a prova? Deixa eu ver o que mais. Boa, Raíssa. A única diferença é que, como é uma pergunta, você só troca de lugar. Ô, Raíssa, pega o could e coloca antes do you. Só isso, tá?
Então, você coloque isso como observação, tá? Perguntas, pessoal, a gente troca de lugar. O could com o sujeito. A mesma coisa acontece com o can. Lembra de sempre trocar de lugar. Você meio que começa a frase com ele. Deixa eu ver o que mais. Ó, vocês colocaram vários exemplos. A gente nem vai dar para fazer todos. Pronto, vamos pegar aqui só mais um, tá? Deixa eu pegar aqui de cima que vocês colocaram. Depois do exemplo do Walter, quem foi que deu exemplo foi a Maria, né? Eu poderia ir na casa da minha amiga? Pronto, vai ficar assim, Maria. Ir na casa da amiga é o seguinte, ó. Go to my friend's house. Seria a casa da minha amiga. Friend's house. Vamos lá. Façam vocês aí. Eu poderia ir para a casa da minha amiga? Vai lá, Maria. Pronto, Maria. Só o detalhe que a gente sempre esquece. Muito bem, Raíssa. Lembra sempre de could vir no começo da frase, tá, Maria? Igual a Raíssa colocou. O could vem no começo, tá bom? Então ficaria assim, muito bem. Poderia vir primeiro, né? Aí você continua. Ir to my friend's house. Eu poderia ir na casa da minha amiga? Da minha amiga? Isso, sempre lembro desse detalhe, tá bom? Quando eu for partilhar, eu vou colocar até uma observaçãozinha, vou até colocar lá para você lembrar de, quando for fazer uma pergunta, você trocar de posição. Tá, mas vamos lá. Eu acho que aqui ficou bem claro, tá, sobre isso. E a gente tinha um pudesse. O Pablo, tu que tinha perguntado, essa parte do pudesse, tá? Se ficou claro para ti, você gostaria de mais exemplos? Porque também a gente ainda tinha um último tópico para explicar, que seria o couldn't. Que na verdade nada mais é do que a forma negativa, tá bom? Do could. É só o contrário. Ficou, né? Pois, tudo bem, tá? Só para fechar aqui a aula, tá até um minutinho. Esse couldn't, pessoal, tá? É a mesma coisa que could not. É simplesmente a forma negativa de could. Então, se could, eu falo de uma coisa que eu podia fazer antes, esse could not é coisa que eu não poderia fazer antes, que eu não podia fazer antes. Por exemplo, um exemplo bem fácil aqui de colocar, ó. I could play guitar. Eu podia tocar guitarra. Se eu quiser colocar na forma negativa, eu não podia tocar guitarra. O que eu coloco? I couldn't play guitar. Certo? Então esse couldn't vai ser fácil, tá bom? Porque ele nada mais é do que a forma negativa do could. Tudo bem? E você aplica os mesmos contextos. Tá? Tudo que eu falei sobre could, as traduções possíveis, ela se aplica a could not também. Basta que você tenha em mente que essa aqui é só a versão negativa. Tá bom? Pessoal, a gente pode retomar de novo os assuntos na próxima aula, fazendo mais exemplos, tá bom? Mas até aqui, tudo claro? Tudo certo? Sim. Sim. Vou só colocar a presença de quem veio depois, tá, pessoal? Me ajudem aí. Quem veio depois foi a Yanara. Eu vi que ela colocou o nome no chat. Quem mais? Maria Clara. Coloquei no chat. Quem foi que perdeu a chamada e colocou o nome depois? O Raikkonen, pronto. Raikkonen, Marisabelle Castelo Branco. Vou colocar aqui da Marisabelle. O Raikkonen foi você, só do B. Eu acho que a Laís chegou depois, né? Tô tomando até o tempo da professora, tá? Mas é rapidinho, só para não perder a frequência. O Raikkonen, certo? Pronto, coloquei, tá? Tudo certo. Pessoal, Laís também coloquei, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, tá bom? Até a próxima semana. A gente se vê.